Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando. Nesta segunda-feira estamos começando mais uma semana de primavera. Uau! Sério? Uau, não é, Javi? Graças a Deus, aleluia, né, Jean? Eu tô recebendo aqui hoje para bater um papo super gostoso com a gente, o Jober Chaves. Bem-vindo, Jober. Muito obrigado. Eu pronunciei muito calmamente, que era para eu não errar a pronúncia do sobrenome do nosso convidado de hoje, Jober Chaves. Ele é escritor, palestrante, empresário, é cofundador da Universidade do Inglês, que é uma escola online. É mentor, você dá mentorias também, né? Tem N trabalhos e a gente vai falar muito da aprendizagem do inglês e o nosso processo mental, né? Sim. A diferença entre homens e mulheres para poder aprender. É isso de aprender, né? Porque muita gente já começou a fazer o inglês, chegou num determinado nível e para. É isso mesmo. Não é? Isso eu acho que a grande maioria de nós brasileiros tem esse movimento, né? É isso aí. Não vou me perder, mas eu só preciso dizer que eu estou muito feliz com a notícia que eu acabei de receber agora. Qual? Que você anunciou para mim, eu não sabia, que começou a primavera. A primavera. E se você, vê se você me entende, se você consegue olhar, eu fui geneticamente forjado na África. Eu não nasci para o frio, eu nasci para as temperaturas quentes, né? E hoje todos nós saímos de casaco, né? Cachecol. Aqui em São Paulo tá um sol maravilhoso, lá fora tá super gostoso. Tá gostoso mesmo. Não é? Já tá aí, a gente já tá dando as boas-vindas pra primavera. Bem-vinda a primavera, né? E dando aquele tchau com todo amor e carinho pro inverno. Não a gente se vê o ano que vem. A gente se vê o ano que vem, se Deus quiser. Ou se você for para outro local, né, para outro país onde esteja frio esse ano. É verdade. Né? Aí verdade, se abençoa aquele frio, né? Vai com Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa que você disse, e não sei se foi uma informação que você tem, ou se é uma experiência, ou se acabou vendo. Eu acabei de escrever um texto que vai sair na internet, onde eu digo que dos nossos 53 mil alunos que nós tivemos nos últimos 25 anos, uau! A maioria absoluta deles, fez de 1 a 3 cursos de inglês. E nós temos uma aluna que ela fez incríveis 8 cursos de inglês e não falava. Então, o que você mencionou é um desafio e ele, claro, que está ligado a um processo de aprendizado. O que eu gosto de dizer se isso já aconteceu com você, se você já passou por um processo, ter feito 1, 2, 3 ou até 8 cursos de inglês, acredite, a culpa não é sua por você não estar falando. A gente vai falar sobre isso, porque eu já me sinto tão aliviada, eu acho que você aí do outro lado também, né? Porque eu já fiz alguns cursos e, lógico, chega num determinado momento, não é que a gente trava, é que chega um momento que você fala, cansei disso. É isso aí, a gente parece não vê que progresso. Não sai mais, parece que não sai mais do lugar e vai incomodando. Aí você fica, é melhor eu me inscrever na academia de balé e mudar de ramo. É isso aí, não você para até que você é chamado de novo por uma necessidade. E aí assim. volta, né? Eu vou parar por um tempo, aliviar, depois eu volto para fazer isso aí. Mesmo, você pode nos acompanhar ao vivo no YouTube da Vibe Mundial FM. É só acessar o nosso site, vibemundialfm.com.br. Lá tem o link, assistir ao vivo, não tem erro. Você vai direto para nossa página do YouTube. E lógico, né? Estamos na rádio Vibe Mundial. Você nos ouve aqui em São Paulo, no interior, em várias outras localidades, em 95,7 FM, 660 AM. E temos nosso aplicativo. O que não falta é tecnologia, Uau, né? Isso é muito bom. Não é? Isso é muito Agora bom. Eu quero entender. Você me disse uma frase esses dias que ficou martelando na minha mente. Tá bem. Que é assim, porque o que faz as mulheres aprenderem inglês mais facilmente que os homens? E eu te pergunto, tem diferença? Na verdade, Samira, você fez um ajuste na frase que eu disse para você. Você foi um pouco mais largado, né? Não, porque você disse assim, mais facilmente. E eu gostaria que você criasse uma polêmica. Eu queria uma briga com as mulheres. Qual queria dizer que as briga? mulheres aprendem mais difícil do que os homens.
Mais difícil. É mais difícil, não é mais fácil. Ah, é mais difícil? As mulheres têm... Mas eu quero Faz de novo a frase. Faz de novo a frase. As mulheres têm mais dificuldade para aprender a falar inglês do que os homens. Por quê? Feita a polêmica, Deixa eu me salvar agora, tá? Por quê? Bom, primeiro, vamos lá. Era o começo da internet no Brasil. Nós começamos com escolas físicas. Eu tinha uma escola aqui na Paulista, lá na esquina com a Brigadeiro. Então, ali eu não percebia isso. Mas quando nós fomos para a internet, eu não tinha os números de quem estava estudando. Mas eu tinha certeza que a maioria dos nossos alunos eram mulheres. Por quê? Pelo volume de reclamação que tinha. Então tinha sabe, quando eu falo de reclamação, não era reclamação do curso, era reclamação de tecnologia, era pedido de ajuda para o suporte. Eu tinha certeza que a maioria dos alunos eram mulheres. Quando a gente foi investigar, 80% dos alunos naquela época eram homens e 20% eram mulheres. Mas as mulheres eram responsáveis pela maioria. Quando eu falo de reclamação, era de pedido de suporte. Tá. Mas era o começo da internet. Isso às vezes ainda acontece nas casas até hoje. Que a mulher ela pede ajuda para o marido, se precisa instalar uma rede de Wi-Fi, instalar os aplicativos no Afinal, computador. para que serve? É isso aí. E se hoje isso ainda é verdade, isso ainda era mais verdade em 2009, 2010, 2008, que era o começo da internet ainda. Era mais verdade ainda. Mas isso não acontecia. E aí eu passei a investigar a mulher de uma maneira separada. E aí que eu fiz uma grande descoberta, e agora eu vou falar a verdade. Então, você estava certa, tá? Então, não é que a mulher aprende mais fácil ou mais difícil que o homem. Nós temos processos diferentes de aprendizado. Eu atribuo isso a uma coisa. Quando você foi educada, criada como mulher, então você foi criada para ser cortejada. Então, os rapazes, eles tinham que chegar até você e te cortejar. E você tinha, então, que ser a imagem da perfeição. Então, você sempre tinha que estar lá plena e bela, com as respostas certas. E, resumindo, a mulher não foi criada para errar. Então, a mulher, ela precisa socialmente estar perfeita. E qual é o desafio do processo de você aprender a falar inglês? Você vai falar muito errado antes de falar certo. Pode ter certeza. Faz sentido isso? E aí, of course. É isso aí, of course. Mas e aí o que acontece? As mulheres acabavam se retraindo nesse ambiente. Ou elas se escondiam, ou não falavam, ou esperavam a perfeição para falar. A dificuldade da mulher acaba sendo, então, maior quando ela tem que fazer, por exemplo, a prática oral. Exatamente. Quando ela tem que falar o inglês. Para ela escrever e ler, acaba sendo uma coisa mais fácil. Se ninguém está vendo, ler e escrever, eu vou aqui. Ninguém está vendo. E eu prefiro, então, gastar as minhas habilidades naquilo que ninguém está vendo. Mas, se o processo for público. E isso, eu estou falando por inglês, mas a gente pode colocar isso num curso de oratória. Pode. Tá bem? Vamos ter que falar alguma coisa em público. A mulher, ela vai ter mais dificuldade, não porque ela tem um problema de cognição, uma vantagem ou desvantagem em relação ao homem. É só um modelo. Por outro lado, os rapazes, eles são jogados aos leões. Naquilo que se chama hoje de bullying. Mas na nossa época, eu tinha que ir lá, entendeu? Ah, você gostou da Samira? Gostei. Então vai lá e puxa o cabelo dela. Não, eu gostei dela. E aí os nossos amigos meninos mandavam ir lá e puxar o cabelo dela. E aí você podia me dar um tapa e tudo, e todo mundo quá, 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 quá. E isso fazia parte do processo. Você ia tirar uma moça para dançar, o pessoal da nossa idade talvez ainda lembre o que significa isso, né? Mas os mais jovens, tirar para dançar, nem em filme eles não veem mais, nem filme mais. Mas a gente ia tirar uma moça para dançar e a gente podia voltar. Na minha época a gente chamava tábua. Levei uma tábua. Que é o levar um não. Um não. Eu levei uma tábua, levei um não. E fazia parte. A moça não, ela não passa por esses processos. Então, os homens, eles também lidam melhor com esse tipo de situação? Eles têm menos frustrações ao receber um não, por exemplo? Um não, ou errar. Um não público
ou errar em público, o homem ele tá treinado para isso, ele está calejado para isso. E isso não tem nada a ver com inteligência ou personalidade. Nem com a superioridade do homem ou superioridade da mulher, não, é só uma constatação de fato. Né? Então é uma coisa que acontece socialmente e acontece praticamente, eu não consigo pensar em um país onde isso não aconteça. Não consigo, talvez no Japão, onde não, lá também a maneira como o homem e a mulher, como eles se portam socialmente, acaba impactando no processo pedagógico. Entendi. A gente imaginar que isso não faria nenhuma diferença era a gente ser muito ingênuo. E mais uma vez, aqui não é uma disputa de sexo. Quem é melhor, ou de direitos de homens e de mulheres. É uma constatação, porque uma vez que você saiba disso, peraí, se eu tenho dificuldades públicas com o meu inglês, com o meu processo de aprendizado, com o processo de tornar público, porque eu não quero falar errado, eu só quero falar quando estiver certo. Então, como eu posso lidar com isso no meu processo de aprendizado? E você criou alguma metodologia que possa atender a essas mulheres? Sim! Adianta falar tudo isso e a gente não chegar a um ponto? Porque eu estava, inclusive, vendo aí no teu perfil profissional, você tem livros escritos e um deles é O Poder da Coragem. Está esgotado? Está esgotado. Tá esgotado. Quando eu falo no Poder da Coragem, eu posso relacionar alguns passos que também eu posso colocar na aprendizagem de um idioma, na minha evolução profissional, em como eu lido com determinadas situações? Engraçado que, olha só, metodologia é essa? O Poder da Coragem, ele já vendeu aproximadamente uns 40 mil exemplares. E esgotou agora na pandemia. E a gente precisa ver com a editora a gente o quer que coragem. A gente vai fazer. Não, né? E a gente quer coragem. Todo mundo Por precisa, isso que esgota, né? Mas você é a primeira pessoa que tenta fazer uma correlação entre o Poder da Coragem e o inglês. E, curiosamente, é 110% verdade. Eu vou falar rapidamente para você quais são as 5 chaves do Poder da Coragem. Tá. Então, vamos lá. Sonhar. Você precisa sonhar. Que tal sonhar que você está falando inglês? E quando eu falo sonhar que você está falando inglês, é você se imaginar em Nova York, ou a gente está falando muito de Londres, Inglaterra, hoje, por causa da rainha, Fecha né? os olhos. A gente fecha os olhos e a gente se imagina lá falando inglês com as pessoas. Tá. Então, essa é a chave número 1. A chave número 2, buscar por conhecimento. Então, buscar por conhecimento, a minha recomendação, busque universidadedoinglês.com.br. Essa é a dica dele, tá? Vamos lá. Busca por conhecimento. Busca por conhecimento. Número 3, o que é que você deve fazer? Tenha alguém que que já passou por onde você quer passar. Então, vamos imaginar uma coisa. Eu chego, Samira, se eu quisesse, por exemplo, ter um programa na rádio e ganhar a experiência para fazer isso, eu deveria falar com você ou com um cara bem sucedido que tem um comércio aqui embaixo. A lógica é você, porque você já passou pelo que eu quero passar. E no nosso caso, o que nós recomendamos são os nossos professores, porque todos os nossos professores aprenderam a falar inglês com o método. Entendi. Eles não falavam e aprenderam a falar inglês com o método. Então, eles passaram por onde os nossos alunos vão passar. Número 4, esse é uma mágica maravilhosa, é a plantação. A plantação tem um segredo. Às vezes as pessoas elas não entenderam isso ainda, que você precisa plantar daquilo que você quer colher. Então vamos imaginar que eu quero arrumar uma namorada. Eu sou solteiro e quero arrumar uma namorada. O que eu deveria fazer? Arrumar os meus amigos a arrumarem namoradas. Mas normalmente sabe o que a gente faz? A gente fica com inveja, porque eles estão namorando, ou ele tem uma moça afim deles e a gente não, e a gente ainda vai lá e boicota. Então a gente está fazendo uma plantação ao contrário. Negativa. E eu vou colher uma plantação negativa. E se minha plantação for negativa, eu vou colher nada. Ou negativo. Pior, né? Às vezes eu vou colher negativo. Então, plantar. Como eu poderia plantar? Nós temos um projeto onde, quando você se matricula, nós damos uma bolsa integral para um jovem de escola pública, muitas vezes morador de favela. Que ele tem o sonho. Porque o jovem ele não tem nem a chance de fazer um curso como o nosso, porque não tem condições de pagar. Mas a gente só fala uma coisa assim, se você desistir no meio do curso, ele perde a bolsa dele. Alguém pode chegar e falar, mas isso é chantagem, Gilberto. Whatever takes, o que for necessário para você falar inglês. E por último, é o poder da palavra.
é aquilo que sai da sua boca. Então, que tal? Você ainda não se inscreveu no seu próximo curso de inglês, mas que tal você começar a confessar, a falar, declarar? Eu já falo inglês. Eu falo inglês fluente. Mas você já está falando... É neurolinguística isso. Está ligado à neurolinguística, está ligado ao poder da palavra. O poder da palavra é uma coisa muito espiritual, né? E a palavra, ela tem um poder muito forte e a gente passa... É só a gente ver, né? Tem gente que acredita nas próprias mentiras que contam. Verdade. Não é? Verdade. Olha lá, é verdade. Isso aí. A pessoa acredita, mas acredita mesmo. Tem gente que conta várias mentiras e quando vai ver, ela acredita naquela mentira. Esse é um dos aspectos do poder patológico. da palavra. Mas existe. Mas o contrário também é verdadeiro. Porque alguém poderia chegar e falar, mas você está falando que você fala inglês fluente, mas você nem começou o curso ainda. Então, eu estou chamando à existência algo que ainda não é como se já fosse. Então, eu sonho, eu vou atrás de conhecimento, eu faço associações, é isso aí. Eu planto esse meu desejo. É isso aí. Né? E eu utilizo o poder da palavra. Exatamente. A junção dessas 5 chaves faz com que a gente alcance os objetivos. Exatamente. Esse é do poder da coragem. Do poder da coragem. Tá, então, se eu quero aprender inglês, ou se eu quero... Eu até brinquei, vamos falar do quê? Vamos falar quem quer ser um milionário? É isso né? aí. Se eu quero realmente atingir um valor de 1 milhão, por exemplo, de 10 milhões, não importa. Eu preciso utilizar estes passos para que eu possa alcançar meu objetivo. E rapidamente a gente chegar e falar assim, olha, eu quero sair da pobreza. Por exemplo, eu brinco, eu cresci na Califórnia, mas não na Califórnia, lá nos Estados Unidos, na Vila Califórnia, Zona Leste, aqui de São Paulo. E como que eu saí de lá se eu não venho de família rica? A primeira coisa que eu fiz foi eu comecei a sonhar. Eu sonhei que eu não pertencia mais àquele lugar, eu sonhei que eu não morava mais lá. Então, essa foi a primeira coisa. Depois, eu fui buscar por conhecimento. Então, busquei formações. Então, a minha formação é marketing. Quando apareceu a oportunidade de trazer essa escola de inglês para o Brasil, eu fui buscar por conhecimento e trouxe. Me associei com empresários, pessoas que estavam onde eu queria estar. Plantei, contei para você um pouco antes de nós começarmos a entrevista, que eu ajudei um rapaz a ser empresário. Ele saiu de um funcionário, que era ele, para 16 colaboradores dentro da minha empresa. Ele não pagava aluguel, usava o meu telefone. O que eu estava fazendo? Eu estava plantando na vida dele aquilo que eu queria colher na minha. Você acredita, Jober, de que muitas pessoas não acabam prósperas exatamente porque ela não acredita que ela pode sonhar? Não, é porque sonhar... Nós vemos isso muito, né, nas camadas mais pobres do nosso país. Né? É como quem diz assim, isso não... vou aprender inglês, isso não é para mim. Muito. Ou eu vou morar lá, naquele bairro, lá é coisa para os ricos. É como se eu não pudesse alcançar aquilo jamais na vida. E aí a gente tem que fazer o contrário. Tem uma armadilha aí, porque como pais, sabe o que a gente ensina para os nossos filhos nessa hora? O quê? Não sonha grande que você vai se machucar. Aí vira uma crença, E aí vira uma crença, você tem que ficar onde você pertence. A gente ouve frases como, não deu passo maior que a perna. Na nossa época, hoje não pode mais falar, porque não é mais politicamente correto, cada macaco no seu galho. E por aí vai. Mas a gente vai ouvindo essas frases e a gente toma como verdade. E eu, Jober, se eu fosse ministro do desenvolvimento humano no Brasil, eu iniciaria imediatamente um programa de sonhos, onde todo brasileiro seria obrigado a sonhar. É obrigado. Estou baixando uma lei e você tem que sonhar com uma vida melhor. Mas, Gilberto, isso pode ser frustrante. Não vai ser. Porque tem uma mágica no sonho. Tem algo que você traz o invisível para o visível quando você começa a sonhar. Porque quando a gente sonha também, né, Jober, a gente tem sensações, inclusive físicas, diferentes. Esse é o verdadeiro sonho. Não Esse é o verdadeiro. Olha, eu quero dizer uma coisa assim, olha, a Samira deu uma super dica e a maioria vai deixar isso passar batido, tá? Quando você sonha, que você às vezes não quer nem parar de sonhar, estou falando de sonhar acordado mesmo, né? Que você não quer parar. Ou é que você, fisicamente, você está se sentindo num outro estágio. Esse é o sonho verdadeiro. E o segredo é que se você repetir esses sonhos muitas vezes, eu quero dizer para você, nada vai impedir de você viver a vida dos seus sonhos. Tem uma mágica aí.
Tem uma mágica, Tem uma né? mágica. Tem uma mágica. A gente ouve isso, né? Só que a gente precisa trazer isso para nossa vida. Pro dia a dia. Pro dia a sabe? dia. E é dia a dia mesmo. É dia a dia. Eu vim de Uber para cá, então eu vou voltar de Uber. Eu posso, talvez eu tenha que voltar no meu celular, mas se eu não precisar, sabe o que eu posso fazer na volta? Vamos dizer, eu vou levar 20 minutos, 30 minutos. Imagina, 30 minutos sonhando com a vida que eu quero. Não é demais, entendeu? Eu faço isso todas as noites antes de dormir, tá? Mas, Jober, o programa passa rápido, tá? Deixa eu só te avisar que a gente só tem mais 5 minutos. Quando você passou a olhar a vida desta forma e trouxe a universidade do inglês, tá? Você estava numa fase difícil. Muito difícil. Estava numa não fase... Se a gente for ler a tua biografia, sim. você estava numa fase difícil. Você chegou nessa fase mais difícil da vida porque você não sonhava tanto ou você teve uma virada de chave? Então, vamos lá. Eu comecei na pobreza e eu sonhei com a riqueza. E aí cheguei lá. Então, eu quero dizer assim, olha, eu era pobre de marré. E aí eu sonhei com a riqueza. Sim. E, nossa, fui morar em São Caetano, no melhor bairro da cidade, numa das melhores casas do bairro, casa com piscina, tudo que a gente sonha, né? Motorista, eu tinha tudo. E aí eu cometi o maior erro da minha vida. Eu parei de sonhar e comecei a viver o sonho. Ah, você sonhou, obteve resultados, realizou o sonho, só que você parou de sonhar. Parei de sonhar. Porque mas para mim fazia muito sentido que eu não precisava continuar sonhando. Eu estava vivendo o meu sonho. E aí foi que a vida começou a andar para trás. E adivinha só, porque o que foi difícil para fazer nessa hora? Voltar a sonhar. Porque eu achei que eu era a Cinderela, sabe? Deu meia-noite, eu virei abóbora e me mandaram embora do baile dos ricos. Tá. Então eu achei que eu estava no lugar, essa é a história que eu contei para mim. Tá. Eu estou no lugar que eu não pertenço. Eu não posso estar aqui. Então eu demorei tempo para sair dessa dívida de R$1 milhão, eu fiquei devendo, e hoje isso daria muito mais do que isso, porque eu demorei para voltar a sonhar. E hoje você, além do curso, você tem uma equipe de professores, né? Que ministram esses cursos de inglês. Eu posso dizer que o curso ele é rápido, ele é um curso acelerado? Não, nós, há 25 anos, nós ensinamos as pessoas a falar inglês em 8 semanas, e se isso não fosse... Em 8 semanas? Em 8 semanas. E se isso não fosse verdade, a gente já estaria preso. Tá. Mas tem mais, a gente fez um lançamento agora por causa de uma nova tecnologia que nós colocamos na plataforma. Eu posso ser mais ousado ainda. 8 semanas, você aprende a falar inglês em 8 semanas, ou pega o seu dinheiro de volta. Tá. Isso é a aposta que eu faço. E se eu tiver alguma trava que me impeça de seguir adiante e de desenvolver? Durante este curso, a gente consegue chegar a esse ponto? Olha, você tem medo de tal coisa. Olha, vamos imaginar que sim. Sim, tá. Porque a gente trata isso desde o começo. Nós não temos assim, a única trava que você poderia ter para não falar inglês é você não falar português. É a mesma coisa assim. Tá. Para mim, qual é o teste que eu faria? Você fala português? Sim. Você lê e escreve? Sim. Você tem habilidade para fazer o meu curso. Ok. E não tem, sabe assim, é isso. Ok. E eu brinco isso, porque uma criança de 5 anos consegue falar inglês. Então você consegue também. Rapaz, tem criança aí tão não, eu tô falando gênia. Aqui e lá. Hoje a gente já tem aqui. É uma coisa incrível. Agora me diz uma outra coisa. Você também dá mentorias. Nessas mentorias, qual que é o teu público? É para aprender a sonhar? Não, é empresários. É empresário. Nas minhas mentorias, né, o que nós temos mesmo são empresários. Né? Então, ou às vezes a pessoa que está fazendo a transição. Olha, eu saí do meu negócio, eu saí do meu emprego e preciso montar um negócio. Então, eu também ajudo as pessoas com as mentorias. Inclusive, a não esquecer de continuar sonhando, né? Eu começo um casal, começo a fazer uma mentoria comigo amanhã. Então eles pagaram, começa amanhã. Mas eles já fizeram a primeira aula antes do primeiro encontro. São 2 horas que eles tiveram que estudar só sobre como sonhar. Aí a gente começa a falar de negócios. Tudo começa do sonho, então. Tudo começa por um sonho. Tudo começa por um sonho. E eles não podem esquecer essa lição, né? Então, talvez a gente esteja aqui hoje porque começou de um sonho.
Os nossos pais podem ter sonhado em nos ter. É isso Eu aí. sonho em ter filhos, né? É isso aí. Eu não tem tenho isso. dúvida. A gente sonha, eu sonho, de repente. Eu sonho em ser jornalista. Hoje eu estou É aqui. isso A aí. gente tem os sonhos na vida e a gente não pode esquecer. É só procurar Só que todo você vai dia. ver que a semente foi um sonho. Precisa plantar. É isso aí. Sempre. Precisa plantar. Uma mensagem rápida pra gente. Jober. Olha, se eu tivesse só que falar, então, baseado no aonde a gente chegou aqui, só acredito, o sonho é real. Escreve essa frase. Eu tenho ela no meu closet. Está escrito: o sonho é real. Então, aquilo que você sonhar vai acontecer. Já que o que você sonhar vai acontecer, escolha bons sonhos, porque tem gente que está sonhando com coisa ruim, sabe? Que a vida vai piorar, que nada vai dar certo, porque isso também é sonho, a gente chama de sonho reverso. Nada vai dar certo na minha vida. Esse é um sonho ruim, que vai virar verdade. E às vezes a gente sonha com o que já passou também, né? E a vida anda para frente. Repetindo, entendeu? E a vida anda para frente, né? Quem quiser aí. Contato com você, qual o caminho? Olha, não só qual é o caminho, nós preparamos, eu sabendo que eu vim aqui, eu quero preparar alguma coisa especial para a sua audiência, mas só para as mulheres. Eu sei que tem homens que estão nos assistindo, mas hoje não é para vocês o tema. Tá. É porque como eu ia brigar com as mulheres, eu precisava me reconciliar mas com elas no final. Mas eu não deixei tanto, não né? Deixou. Qual é o presente? Então, olha só, você vai entrar lá no www.universidadedoingles.com.br, tá? E lá você vai nos conhecer e fique à vontade para isso. Clica no canal de WhatsApp e fala: eu sou mulher. E a gente tem um presente para você que vai falar de hemisférios cerebrais, vai falar tudo que a mulher precisa para aprender a falar inglês. Eu sou mulher. É um presente. Eu sou mulher, já estou entrando lá. É isso aí. Obrigada, Jober. Uma alegria estar aqui com você. Igualmente, prazer, viu? Jober Chaves esteve conversando com a gente hoje. Você pode nos acompanhar. Pode pegar essa entrevista de novo lá no YouTube. Um grande beijo. A gente vai pro Jornal da Boa Notícia e amanhã às 16h30 tem Mundial e Você. Um grande beijo e até lá.